A presença hoje é do senador eleito Fabiano Contarato, com quem nós passamos a conversar. Senador, já se acostumando com o tratamento, né? Estou tentando. Senador, então, olha bem, a sua atividade pública sempre evidenciou uma personalidade austera, de uma certa maneira comprometida com a função pública e de uma certa maneira também é inevitável que a pessoa chegue um momento que ela entende que entrando na política ela vai até otimizar o desempenho e o serviço que ela pode prestar à sociedade. Perfeito. Mas está claro para você que o jogo é pesado? Muito, muito claro. Aliás, essa colocação, quando as pessoas sempre me cobraram, né, às vezes elogiando, né, abordando, você faz um excelente trabalho, confesso isso, tá? Que isso sempre me incomodou um pouco, porque eu aprendi no banco da faculdade que um dos princípios que rege a administração pública é a eficiência dos seus atos. Então, quando a pessoa falava, eu falava assim, gente, eu não estou fazendo nada mais que minha obrigação. E eu sempre resisti muito a me filiar a um partido político e a colocar meu nome para ver se a sociedade estaria apta a recebê-lo como um possível representante. Fui criticado na minha família, porque infelizmente a visão do político é extremamente ruim. Eu estou saindo de uma zona em que eu sou delegado de polícia há 27 anos e professor no curso de Direito há quase 20, com uma credibilidade e entrando no meio onde que o senso comum fala que todo político, ou a grande maioria deles, são corruptos. E o clichê. É o clichê. E isso é muito difícil para mim. E entrar nesse meio, estar fazendo parte disso agora, a responsabilidade é muito maior. Muito maior. Você vai ter que ter, assim, digamos, inclusive uma atitude, porque não seria o primeiro que chega com boas intenções, né? Sim. Convicto de que Manaus se vê acuado, cercado, emparedado por um sistema que exija o adesão ou escorraçamento. Perfeito. Você vai ter que ter uma absoluta lealdade aos seus critérios. Mas coragem, graças a Deus, não me falta, né? Eu tenho fé em Deus que eu não vou decepcionar a população capixaba. Só para exemplificar, às vezes lá no Senado Federal, as pessoas estão se degladiando para quem vai ter um gabinete assim, ou assado, uma residência oficial. Cara, isso não me seduz, né? Eu tendo um local para trabalhar, vai ser feito o trabalho para o principal destinatário, a população capixaba, mas também a população brasileira. Você teve quantos votos, Fabiano? 1.117.036 votos. Isso tudo torna um recordista, me parece, né? Até então era o senador Ricardo Ferraz com 800 e tantos mil. Isso. E você esperava essa tsunami de votos? Não, a gente entra no processo eleitoral para ganhar, mas eu não imaginava que a população fosse depositar essa confiança de forma tão significativa, né? E isso me faz com que eu sempre me cobrei muito nas minhas coisas, seja como delegado, como professor, mas isso faz com que eu tenha muito mais responsabilidade, porque passado o processo eleitoral, agora você é eleito para toda a população capixaba. Então, quero agradecer aqui publicamente aos eleitores, mas não só eles, né? Porque eu recebi o carinho de pessoas que não voltavam, de crianças, de adolescentes, e que falavam e que depositam essa confiança. E o peso dessa responsabilidade é muito grande. O tamanho dessa responsa. É muito grande. Pelo que representa. Você acha que... Nós temos um jogo meio esquizofrênico no Brasil, que é esse da estrutura partidária, né? Sim. A estrutura partidária... Ela não é digamos assim, o escoador natural das aspirações e das demandas, porque os partidos acabam sendo quase que cartórios administrados. O seu partido, a Rede, na verdade, surgiu na intenção de ir na contramão de todo esse processo, Perfeito. né? A concepção dele é de atuar. Mas nós temos aí uma reforma política pendente já há algumas décadas, que institui o voto distrital misto, acaba com essa deformação que é a coligação, o voto de coligação. Eu voto em você e elejo o outro. É um absurdo isso. Basta você ver que, por exemplo, no Brasil você tem 35 partidos políticos e 73 em processo de formação. Quer dizer, não há ideologia que sustente numa democracia e você vê partidos aí com siglas socialistas, enfim, comunistas, e dentro dessa realidade de 35 partidos. Passou da hora. Nós temos aí um código eleitoral de 1966.
Nós temos que fazer uma reflexão que a população, a sociedade tem uma dívida eterna com a mulher em vários aspectos. A mulher só pôde votar em 1932. Tem que haver uma participação mais efetiva e contundente da mulher nesse processo eleitoral, né? Por isso que eu falo para todo mundo, eu convoco homens e mulheres de bem a se filiar a um partido político, porque senão a gente fica com aquele discurso e mantém quem já está no poder, né? Eu vejo que a população, nessa última eleição, ela deu um recado muito claro. Ela está cansada dos mesmos com os mesmos resultados. Mas o eleitor também tem que mudar. Não basta o candidato mudar, não basta você ser novo na política se você se contamina com a prática da velha política. As velhas ideias. Das velhas ideias. Então, às vezes, o cara foi eleito primeira vez, mas ele chega lá e se deixa contaminar com aquilo que já vem se perpetuando por décadas. Mas é preciso que o eleitor também entenda que o voto dele tem um preço e o preço do voto é o futuro, que começa já. É o voto que vai garantir uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. Porque isso, fico até triste, tá, Eustáquio, quando eu vejo políticos falando assim, a minha bandeira é saúde, educação e segurança. Eu falo, meu Deus, você está subestimando a capacidade intelectual da população capixaba e brasileira. Porque isso já são garantias constitucionais. Se você pega o artigo 6º da Constituição Federal, ela é clara, ela é taxativa. A saúde pública é um direito de todos e é dever do Estado. Aliás, é um direito humano essencial. A educação pública é um direito de todos e dever do Estado. A segurança pública está no artigo 144, é direito de todos e dever do Estado. O Estado falha. O Estado falha no processo educacional, o Estado falha no processo de educação, o Estado falha no processo de segurança pública e falha muito mais. Se você pegar ali o artigo 7º, inciso 4 da Constituição, fala: a União instituirá um salário mínimo digno capaz de suprir as suas necessidades da família com saúde, educação, habitação, lazer, moradia, vestuário, higiene, e nós temos esse mísero salário, enquanto, com todo respeito a garçons no Senado Federal, ganham até 15 mil reais. Olha, como que fica essa democracia que consagra no artigo 5º que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza? Então, eu sei que o desafio é grande, agora a população pode ter certeza que isso está no nosso hino, né? Verás que o filho teu não foge à luta. Coragem eu tenho. Coragem para mexer e modificar naquilo, né? As pessoas podem até me questionar, mas a saúde está um caos, né? Você vai falar assim que todo mundo tem direito à saúde, as pessoas estão morrendo nos hospitais públicos. Se você precisa, pobre daquela família que precisa fazer um exame com uma certa complexidade, uma ressonância magnética, uma cintilografia, vai demorar e muito para conseguir isso. Mas é uma garantia constitucional. Mas o que a gente pode fazer, e eu, enquanto senador, lá pode fazer para mudar isso? Isso tudo está na Constituição. Lá está estabelecido que a União tem que contribuir com 15% da receita corrente líquida para a saúde, o Estado com o município com o Estado com 12% e o município com 15%. Se esse percentual não está correspondendo para satisfazer, que vamos lutar para aumentar esse percentual. A presença hoje é do senador eleito Fabiano Contarato. Voltamos já. Voltamos com a presença do senador eleito Fabiano Contarato. Você, no bloco anterior, você fez toda uma citação, uma memorialística do quanto que o Estado deve à sociedade pelo descumprimento de quesitos constitucionais, né? Sim. O próprio Estado está a exigir uma avaliação do quanto que ele custa para a sociedade e o quanto que ele entrega, né? Quando você fala de garçom, sim, salário de garçom do Senado, nada contra a categoria, sim, né? Sim. Mas eu acho que está muito explícito aí o fato de quanto que nos custa a burocracia estatal, né? Infelizmente. Né? Infelizmente. E nas mínimas coisas, eu trabalhava na delegacia e você movimenta todo o aparato da polícia, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública por questões que fazem... Não sei, o interesse é de se perpetuar a burocracia, né? Ela é um fim em si mesmo. Ela é um fim em si mesmo. Há interesse em se manter isso. Eu não tenho como falar para uma mulher que perdeu um filho, por exemplo, que dentro da data, um simples acidente de trânsito, num município pequeno, vou te dar um exemplo, em Marechal Floriano, uma mãe perdeu o filho de 18 anos por motoristas alcoolizados, 9 anos depois é que saiu a primeira sentença. Quer dizer, Rui Barbosa já falava que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada. Né? Tem que haver uma modificação. O Código Penal de 1940,
o Código de Processo Penal de 1940, para uma realidade social daquela época. Sim. Nós temos aí, tem muita coisa a ser feita, né? Muito se fala em reforma tributária. Eu acho que nós não tínhamos 50 milhões de habitantes, talvez. Justamente, hoje ultrapassamos o quê? 200 milhões? 210 milhões, 208 milhões. Não tem como você falar isso. Fala em reforma tributária, mas infelizmente os políticos não assumem isso. Eu acho que o que fala, passou da hora, Eustáquio sabe o que é? E isso eu tenho como um sonho e tenho fé em Deus que eu vou pelo menos lutar por isso. Passou da hora do Espírito Santo exercer no Senado uma função de protagonista. Da protagonista para dar efetividade a esses direitos constitucionais que já estão lá. Não tem como, eu não conseguiria olhar para as pessoas, para o meu eleitor, para a população, para o meu filho e falar, poxa, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer para diminuir essa desigualdade, para lutar por isso que está aí? A gente fala em reforma do Código Tributário, você tem impostos, taxas, contribuição de melhoria, você tem uma carga tributária em tudo, no produto final, a maioria deles, 50% ou mais, é valor de tributo e qual a prestação que a sociedade... Agora, você tem um desafio, uma agenda específica no Senado que é importante, até porque o Senado já é constituído a Câmara da Senioridade, né? Onde, teoricamente, os mais sêniores, antigamente, porque a senioridade estava associada a uma sabedoria da experiência de vida. Mas lá é uma equiparação, né? Lá o Espírito Santo tem o mesmo peso que São Paulo. Graças a Deus. Diferentemente da Câmara. Esse foi um dos motivos que eu optei pelo Senado. Então você tem um desafio lá que é fazer prevalecer uma coisa, Fabiana, que é o seguinte, nós temos hoje uma distorção no que diz respeito à relação da União com os entes federados. O Espírito Santo manda 65% do que ele arrecada aqui para Brasília. Perfeito. Isso, só para confirmar a sua fala, em 2016 a União veio aqui e só com imposto de renda de pessoa física, imposto de renda de pessoa jurídica e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, ela arrecadou aqui 15,5 bilhões de reais e só devolveu ao Estado 4,48. Não tem como, né? E você então, sabe quanto que é o orçamento do Pacto Federativo? O orçamento do Estado nesse ano devia ser esse, 15 bilhões, que hoje agora é 18 bilhões. Agora é 18 bilhões, Perfeito. 2019. Então, ela leva daqui um orçamento. Perfeito. Caramba, então... Não tem como. Não tem como, né? Aí os estados os entes federados ficam com 25% e o município fica com 15%. E a percepção do ente público está no município, né? A gente vive e morre no município, né? Isso é outra coisa, por exemplo, eu fico, e talvez as pessoas, o telespectador pode ter uma impressão equivocada a meu respeito, mas eu quero ser bem didático no que eu vou falar. Às vezes, muitos políticos vivem de emenda parlamentar. Olha, com todo o respeito. Isso é uma relação que, para mim, beira promiscuidade. Relação de balcão. Não tem que isso. Você tem que ter medidas que vá fortalecer o município de Água Doce do Norte, de Nova Venécia, de Mucurici, para que eles tenham essa receita, para que eles possam atender o anseio daquela sociedade. Agora, a partir do momento que eu fico dando aquela emenda para lá, porque você, o prefeito... Isso para mim, naquilo que eu aprendi com os princípios que regem a administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, a publicidade e a eficiência, isso para mim está sendo violado. Então, se você faz uma readequação desse pacto federativo, devolvendo aquilo que deve ser devolvido aos estados e, consequentemente, aos municípios, essa relação ela vai ser diminuída e nós podemos, sim, quem sabe, ter uns municípios muito mais fortalecidos na sua receita. O nosso tempo está esgotado, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco na nossa edição de amanhã do programa Presença, na sequência dessa conversa com o senador eleito Fabiano Contarato. Eu espero você. Até já.